É louco, rapaziada. Boa pra nós daquele jeito, certo, mano? Tô aqui na oficina, mano. E nem conto pra vocês o que o tiozão fez aí com a Kombi, mano. Lembra que tava azul com as rodinhas boas, da hora. Cê é louco, rapaziada. Ele tinha pegado essa Kombi aqui, tá ligado? Num rolo, mano. Ele passou batido no rolo, mano. Ele deu um computador lá e mais um dinheiro. E aí pegou a Kombi lisa, mano. Com as rodinhas bonitinhas. O que ele fez com a Kombi, rapaziada? Ô, velho do cara, mano. Ô, coroazão chapou, rapaziada. Logo ele tirou aqui as rodinhas, tá ligado? Colocou a originalzinha. E ainda pintou de vermelho, mano. Não acredito. Xoxão, velho. Vou até pôr o óculos aqui pra cima que eu tô bolado, mano. Boladão, velho. Agora tem que ficar andando com essa Kombi aí, xoxa ainda por cima, né, mano? E, rapaziada, nem conto pra vocês, mano. Eu trampei lá o primeiro dia no bar do Zé lá, tá ligado? No meu vô Zé, né? Meu vozão lá. E tipo assim, tropa, ele falou pra me sair de lá e pá, que queria ficar lá, tá ligado? Queria comprar uns estabelecimentos, dar uma reformada. E falou pra me trampar lá no segundo bar lá, mano. Falei, demorou então, né, velho? Vamos trampar lá. Aí eu tô encostando pra lá, rapaziada, pra tá vendo aí como é que tá o procedimento lá, né, mano? Se tá ruim, se tá bom, como é que tá as coisas lá, né, mano? Porque se não tiver um tempo fraco aí, mano, não adianta nem eu trampar lá, tá ligado? Porque em dia de pandemia, cê está ligado, mano, o bagulho é urso, né, tropa? Então vamos tá esticando pra lá, mano, sem decadências, certo, mano? Eu tô com a combizinha aqui, a combizinha tá como? Xoxilda, rapaziada. Cê é louco, mano, eu queria trocar pelo menos as rodas da Kombi, tá ligado, mano? Mas eu tô ligado que ele vai chiar, então eu não vou nem trocar, certo? Eu vou encostar lá no bar do Zé lá, que o bagulho é louco. Vou falar bar do Zé, mano, o cara é meu vô, mas vou chamar ele de Zé, porque... o tiozão é folgado, tá ligado? É, rapaziada, vocês não tá ligado, mano. O tiozão é folgado. Olha a casa dele aqui, ó. Vocês veem, a casa dele tá até ali, ó. De cantoneira, tá ligado? Ele tá querendo mudar de casa, mano. Não sei nem pra que casa ele vai mudar, velho. E aliás, quero nem saber, papo reto. Quando ele mudar lá, mano, pra outra casa eu já tenho que estar na minha casa, hein, rapaziada. Procurando uma casa pra alugar aí. Nem que seja pelo menos um cômodo, tá ligado, velho? Se for um cômodo, beleza, mano. Aí tranquilidade. De jeito nós vai seguir firme a nossa vida. Deixa eu ver aqui, mano. Acho que é por aqui, tá? Vocês perceberam que eu dei até a volta dessa volta toda aí. E acabei vindo pelo lugar errado, rapaziada. Mas é só pra gastar gasolina mesmo, mano. Que a gasolina dessa Kombi aqui, mano, merece ser gastada, tá ligado? Vamos aqui então, rapaziada. Encostar aqui, ó. Ó o bar dele aqui, ó. Vamos colar aqui. Vamos ver como é que tá as coisas aqui. Já volto. Tropinha, já troquei umas ideias lá com o Vozeca, tá ligado, mano? Já mandou trampar aí, mano. Tudo de chinelo e tudo, mano. Chapou, mas vamos trampar, né? Daquele jeito. Vamos subir lá no balcão lá, ficar tranquilo. Cê é louco, mais um belo dia aí, finalizado, já anoiteceu. Agora posso ir pra casa de combizinha aí, mano. Enquanto eu tô com essa Kombi aqui, né, rapaziada, mano. Vocês viram que eu fui lá na loja de veículos lá. E nem aprovou meu nome lá, mano. Mó tiração, tá ligado? Então eu tô a pé aí por enquanto. Essa combizinha aqui é do Vozeca, mano. Na hora que ele pedir, nós fica a pé, certeza, mano. Deixa eu ver aqui se tem que abater. Não, olha, tá quase na reserva, mano. Nós já vai ter que abastecer a combizinha, mano. Então bora lá, daquele jeitão, né, mano? Mais um dia aí concluído. Graças a Deus aí, firme e forte. Agora é só tirar um descanso, né, rapaziada? Porque, mano, tô cansado, velho. Falar um bagulho pra vocês, tô cansado. Não sei se eu vou querer ficar aqui naquele bar, não, mano. Porque bar é correria, rapaziada. Cê é louco, mano. Bar é correria demais, velho. Tá maluco, meu patrão? Ih, mano, vocês até perdi o lugar aqui, mano. Esqueci que meu tio tá morando aqui no bairro Nobre, mano. Ele morava lá na favela, tá ligado? Só que agora ele tá morando pelas casas nobres por aqui que tem, tá ligado? É mais lá pro outro lado lá, mano. Mas eu gostava de morar na favela. Na favela era da hora de morar, mano. Tinha uns bailes às vezes, tinha umas minas. Nossa, colava umas novinhas lá, velho, que você não tá ligado, mano. Você é louco. Deixa eu fazer a volta aqui na praça aqui, ó. Combizona tá como, mano? Mecânica tá aberta ainda, velho. Nossa, mano, o posto aqui também tá aberto. Você é louco. Vamos colar pra cá então, né, rapaziada? Daquele jeito. Casinha aqui do lado da placa. Vamos deixar a combizinha aqui atrás, né, mano?
Porque não tem nem garagem, velho. Casa pobre é foda, rapaziada. O cara não tem nem uma garagem pra colocar a Kombi véia dele, tá ligado, mano? Ele tem que alugar uma casa aí com garagem. Se bem que amanhã de manhã, mano, poderia até procurar umas casas aí, tá ligado? Porque senão é foda, velho. Ficar na casa do véio, dependendo do véio, é foda, tá ligado, rapaziada? Mas enfim, vamos tirar um descanso lá, mano. E aí eu já volto aqui com vocês. Amanhã vamos alugar uma casa aí, fechou? Ah, é um belo dia. Aquele jeitão. Vamos aí, né, mano? Mais um dia, vamos alugar uma casa lá. Alugar uma casa não, né? Na verdade, vamos ver uma casa. Vambora lá, né, meu patrão? Deixa eu ver aqui. Eu acho que primeiramente eu vou ir lá na favela lá, ver se tem algumas casas pra alugar. Tá ligado? Não sei se tem alguma casa pra alugar lá. Vai saber, né, rapaziada? Por lá pela favela, mano, é o que tem mais casa pra alugar. Uns barraquinhos lá de quebrada. 2 cômodos, 1 cômodo. Já tá suave pra mim. Eu que moro sozinho mesmo, né, velho? Tô trampando lá naquele bar do meu vô lá, mano. Eu ganho mal michuruca, tá ligado? Eu ganho uns 800 reais por mês. Se eu achar um aluguelzinho aqui de 400, já era, meu truta, né? Vai viver bem, certo? Então vamos aqui, ó. Vamos primeiramente lá no morro. Lá pra cima do morro tem várias casinhas, tá ligado? Mas vamos encostar aqui, ó. Vamos encostar a Kombi aqui, ó. Vamos ver se nós achamos umas casas por aqui. Que aqui é meio difícil, tá ligado, rapaziada? Aqui por dentro, aqui, ó. Nós achamos várias, mano. Só que em tempo de pandemia, velho, é foda ter uma casa pra alugar, mano. A maioria das casas tá alugada aí, ó. Você não vê nenhuma placa de aluga-se aqui, tá ligado? Porque não tem, rapaziada. Aí, ó. Vocês podem ver, as casas tá tudo alugada, velho. Ó, um barraquinho desse aqui, meu patrão. Cê é louco, mano. Ia chavaiar tudão aí dentro, cê é louco. Que jeito, só faltou aqui um cantoneiras pra pôr o carro, né, mano? Mas eu coloco o carro aqui nas vielas quando eu lançar, na verdade, né, velho? Não tem nem carro ainda, tô com a combizinha aqui, xoxa, tá ligado? Ó, a combizinha aí, ó. Combizinha é chave, rapaziada, tá tirando, ó. Aquele jeito, mano. Bom, vamos pesquisar mais umas casas aí, né, mano? Aqui por aqui não tem casa, mano. Vou pesquisar umas casas lá pra baixo, lá, mano. Bora lá, tacar uma marchinha aqui, meu patrão. Segunda, terceira é só marcha, mano. A combizinha tá como, rapaziada? Tá esticando tudo daquele jeito, tropinha. Cê é louco. Quanto que ela tá pegando aí, ó? 100 por hora. E ela vai que vai, hein, meu patrão. Você pisa, ela corresponde, tio. A 130 por hora. Vamos frear aqui pra não dar goela, né, rapaziada? Eu vi uma casa ali, mano. Meu avô falou que tinha uma casa ali pra alugar. Uma casa legal, velho. Será que é legal mesmo? Falou que tinha até um lugarzinho pra pôr um carro quando eu tivesse, pá. Que era na frente do bar dele aqui. Eu acho que é essa daqui, ó. Se eu não me engano, tá ligado? Será que dá pra nós colocar o carro ali, rapaziada? Eu acho que não dá não, né, mano? Aqui não. Mas aqui do lado dá, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar a combizinha aqui. Será que ela vai, mano? Acho que nem a Kombi entra aqui, hein, rapaziada. Estacionar ela aqui bonitinho. Bati? Ih, bati nada, mano. Será que ela entra aqui, rapaziada? A combizinha? Pelo menos um. Vamos fazer um teste aí pra ver se ela entra. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui, meu patrão. Vamos tentar um teste de quebrada, né, mano? Opa, calma aí. Deixa eu ver aqui se pegou. Vamos entrar de direito, né, velho? Vai estar todos desleixados assim, é urso. Mas se nós chegar bêbado aqui, rapaziada, já era, meu patrão. Vai bater o carro, mano. Mó estreitinho aqui, ó, mano. Nem a Kombi, olha. A Kombi não cabe direito não, rapaziada. Olha só. Cê é louco, tropa. Nem cabe. Nem vou tentar, mano. Nem tentei, rapaziada. Colocar a Kombi ali dentro, tá ligado? Eu acho que não vai dar não, mano. Leva mal não, mas... Tá osso, né, mano? Talvez a gente compre um carro menor aí, né, velho? E quem sabe a gente não pode estar encostando aí, né, velho? Então vamos continuar aqui na nossa busca, mano. A nossa busca aí do barraquinho na favela. Deixa eu ver aqui. Olha, tem uma casinha ali de madeira chavaiada, meu truta. Que isso? O foda é essas pedras aqui, né, mano? Senão eu conseguia colocar o carro aqui, ó. Ó a combizeira aqui no meio dos matos, pá, olha, mano. Aqui dá certinho, rapaziada. Que isso, cara. Vamos achar aqui, mano. Falar com o dono dessa casa aqui, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra sair e entrar suave aqui de Kombi com carro. Só não pode pegar aqui nessa parede aqui, né, mano? Deu
Deu pique que uma raspadinha aqui, ó, mas tá suave. Vamos lá falar com o cara lá, rapaziada, já volta aí. Tropa, deu um salve no cara lá, mano. O cara falou que tá pra alugado aqui 30 dias, mano. 30 dias não, uma semana. Tá ligado? Que tá dando os últimos ajustes lá dentro, lá. Tá mexendo com a luz, com a parte da elétrica lá. E aí já vai tá soltando a casa pra nós, mano. Então é isso, uma semaninha aí eu já tô partindo lá da casa daquele velho lá, mano. Porque tá foda morar lá, hein, rapaziada. Bichão tá como? Tá chateando tudo, mano. Deixa eu ver aqui, o foda é pra sair, ó. Dá pra até esconder o carro aqui, né não, rapaziada, ó. Se liga só, meu patrão. Eita, calma aí, senão você vai bater a Kombi aí, é osso. Ó, deixar o carro aqui de quebrada, meu patrão. Nossa, tio, estouro, rapaziada. Estouro no norte. Agora pra nós sair aqui que vai ser meio embaçado, né, mano? Mas tá tranquilo, dá pra sair de boa, ó. Pá, mete a resinha aqui, ó. E vamos que vamos, meu patrão. Ah, daquele jeito, sai na manha ainda, tio. Bom, vamos encostar lá pro meu trampo lá, né, mano? Chegou o horário de trampar aí, mais um dia, trampar naquele boteco lá. Mano, veja a hora de arrumar um trampo melhor, velho. Porque você tá ligado, mano. Vida de pobre é assim mesmo. Trabalhar no boteco, tá ligado? Vendendo cachaça, porque é osso, tio, né? Não foi bem sucedido na vida. Sabe como é que é, né, rapaziada? Então vamos ficar lá no bar do Zé lá, que eu já tô meio que atrasado, hein, mano. Pode chegar atrasado não, senão o velho chega como, mano. Vou encostar aqui, ó, na casa aqui, tá ligado? Só pra... Oh, vou deixar a Kombi aqui, na verdade, mano. Que ele falou pra me deixar a Kombi aqui aqui pro cara arrumar, tá ligado? Mas não sei qual casa que é aqui, mano. Deve ser um dessas casas aqui, né, rapaziada? Falou que era perto de uma praça. Entre duas casas. Ah, essa daqui, ó. Ele falou que era entre duas casas verdes, tá ligado? Esse pai, essa daqui, mano. Ele ia deixar a Kombi na casa do cara, que o cara ia ver, ia pesquisar aí. Se ia comprar a Kombi, ou se eu não ia, tá ligado, mano? Mano, se ele vender essa Kombi aqui, eu vou ficar a pé, rapaziada. Então eu tenho que comprar o carro urgente, mano. Eu vou deixar essa Kombi aqui, certo, tropa? E vou lá trampar, mano. Bom, mais um episódio aí, espero que vocês tenham gostado aí, certo, mano? Deixa o like aí pra tá sempre voltando essa série aqui no canal. E se você for novo aqui no canal, se inscreva aí, certo, rapaziada? Se tiver saindo pouco vídeo aí ao longo do tempo, mano, é porque eu tô meio gripado aqui, tá ligado, rapaziada? Aí às vezes fica foda pra gravar, mano. Eu tô com uma tosse, mano, mas fica suave que não é Covid não, mano. Covid vai pegar eu não, cê é louco, tropinha. Mas daquele jeito, né, mano? Vamos se cuidar, lavar a mão, passar o álcool em gel daquele jeito, hein, rapaziada? Não se esqueça. E quando sair, usa máscara, né, meu patrão? Senão vai dar ruim, tropinha. O bagulho não tá de brincadeira aí não, viu? Tamo junto, um abraço do Reis e fui!